Olá meninas, como vocês estão? Bom, eu gostaria de falar um pouquinho sobre esse texto que eu coloquei, falando sobre o cabelo. O nosso cabelo ele é uma antena, ele capta muitas coisas energéticas e ele também transmite às pessoas algumas coisas energéticas. Muitas pessoas tocam o nosso cabelo e logo em seguida a gente se sente mal, enfim, tem várias coisas que ele pode ser um transmissor ou um receptor de energias. Mas vamos falar um pouquinho o que compõe esse cabelo na parte energética. Como está aí no texto, né? Ele leva um tempo para poder crescer e ao mesmo tempo ele vai guardando grandes memórias em cada fio. Então, o que eu gostaria de falar para vocês, quando eu fiz a cirurgia, na verdade vem um pouco antes. Quando eu descobri que eu estava com câncer, eu nem entendia exatamente o que era, eu não entendia o que ia acontecer, mas eu só queria cortar o cabelo. Quando o médico disse para mim, olha, como o seu tumor ele é pequeno, talvez você não precise de químio. E eu disse, não, eu quero fazer químio, porque meu desejo era ficar careca. Eu não entendia por qual razão eu gostaria de não ter mais aquele cabelo. Então eu fiz a minha cirurgia em março. 15 dias depois eu pedi para o meu esposo raspar minha cabeça. Foi um processo, porque minha filha, ela era pequena, ela tinha 6 anos, ela fazia o dia da beleza comigo toda semana, então a mãe não ia ter mais cabelo para que pudéssemos fazer essa troca. E aí eu lembro que 15 dias depois da cirurgia, eu não sabia se eu ia precisar fazer químio ou não, enfim, eu quis cortar meu cabelo. Eu pedi para o meu esposo raspar minha cabeça, minha filha cortou e ele raspou. Foi um processo bem profundo. Eu confesso que para mim foi um processo aliviante e eu respeito e compreendo quem tem dificuldade de passar por esse processo, né? Porque cada um sabe de si. Mas eu lembro que quando eu cortei foi como se eu tivesse aberto meu peito assim e tivesse saído uma outra Ana de dentro. Como se eu tivesse me libertado, e o que eu senti na época é daquela imposição do mundo, do estereótipo, daquela de ter que caber dentro de uma sociedade. Então, para mim foi muito, muito, muito aliviante quando eu me vi sem o cabelo. Mesmo porque eu já estava vivendo um processo no qual eu pintava o cabelo toda hora. Era loiro, era moreno, era ruivo, eu não me encontrava com nenhum cabelo. E aí, quando eu cortei o cabelo, para mim foi muito satisfatório, porque é como se eu estivesse me libertando realmente de traumas, de raiva, de dores que eu carregava na vida, culpando principalmente os meus pais daquilo que eu achava que eles não tinham me dado ou de dores que eu senti em relação a eles. Então, com tudo isso, o que eu aprendi? Que o ficar sem o cabelo faz parte de um processo. Por quê? Quando nós estamos passando pelo câncer ou qualquer outra patologia que possa colocar a nossa vida em risco, eu acredito muito que é a oportunidade que nós temos de purificar o nosso corpo, de fazer uma limpeza emocional, física, enfim, tem vários processos e eu não estou colocando aqui somente a parte de quem se cura. Eu tô dizendo porque a cura ela é muito relativa, a cura ela pode ser de várias formas. Então eu tô dizendo de uma forma geral, porque a pergunta não é por que eu estou assim, é para
que eu estou assim? Para que eu fui acometida com isto? Porque quando a gente toma essa notícia, a gente realmente se assusta. A gente se assusta, a gente toma para nós uma sentença de morte e repensa a vida toda. Eu digo que comigo foi assim. Eu fiquei pensando como seria se eu não tivesse mais aqui na idade que eu tenho, com os filhos, enfim. Na época eu não tinha netos. E antes de eu descobrir o câncer, eu dizia para minha mãe: game over, mãe, eu não quero mais ficar aqui. Para mim, cansei da terra. Para mim, essa vida aqui tá muito trabalhosa, muito difícil. Eu usava essa palavra difícil, né? Que hoje eu já não uso mais. Eu ensino meus pacientes a dizerem trabalhoso. E 10 dias depois eu descobri o câncer. E aí, depois, contudo, eu olhava a minha família e falava assim: Deus, contudo, é aqui que eu quero ficar. Eu barganhava com Deus todos os dias ter a minha vida. E assim foi o processo. E o cabelo, ele faz parte desse processo. Porque eu lembro uma vez que eu fiz a quimioterapia e eu passei pelo espelho e eu me olhei e me vi do avesso naquela cena. Sem sobrancelha, sem cílios, sem cabelo. Na verdade, eu me vi na minha essência. Coisa que eu não fazia, porque quando eu me olhava no espelho era para dizer: nossa, meu cabelo tá feio, nossa, olha meu olho como tá, nossa, eu só punha defeito em mim. Porque se a gente for parar para pensar, o nosso maior inimigo somos nós mesmos. Porque o tempo todo a gente tem o autodiálogo, a gente o tempo todo se critica, dificilmente a gente se olha. Nesse momento que você tá desnuda, eu posso dizer despida, e é o momento em que você pode olhar dentro dos seus olhos e realmente saber quem você é. Então, o que eu quero deixar para você o cabelo é muito doloroso para muitas pessoas ficarem sem o cabelo, mas faz parte do processo de cura, porque o cabelo tem memórias. E o que nos faz adoecer são as memórias que nós guardamos dentro de nós, memórias doloridas. Então, você que está nesse processo dessa transição do cabelo, né? Eu digo da queda do cabelo realmente, eu diria para vocês: olha para isso diferente. Olha para isso com mais amor, olha para isso com mais carinho, olha para isso com mais verdade. Porque quando você tá nessa situação e você tem desejo da cura real, você topa qualquer coisa para sair desse lugar. E o cabelo, ele faz parte dessa cura, ele faz parte desse processo. Então, mesmo que seja tão difícil, agradece por passar por esse momento, porque eu penso que passar por isso é a segunda chance que Deus nos dá para dizer: olha, você precisa olhar para algo que está aí dentro. E quando a gente se vê na situação, a gente busca todo e qualquer momento e lugar para a gente entender o que é que aconteceu. Então, quando eu estava assim, eu dizia: Deus, se eu tenho uma vida só, o que foi que eu fiz com ela? Porque eu descobri que eu fui acometida pelo câncer por conta de mágoas que eu guardava, principalmente dos meus pais. Eu achava que eles me deviam algo e no fundo eles nem sabiam desse meu sentimento, porque eles fizeram aquilo que eles sabiam fazer e na real não me devem nada, porque eu fui uma criança ferida e eles também foram uma criança ferida, e isso para mim fez toda a diferença. Então eu desejo que vocês tenham uma ótima jornada, que vocês tenham uma grande reflexão dentro deste vídeo. Eu sinto muito pelo vídeo ter sido tão comprido, mas eu penso que vai ser contribuição. E se vocês desejarem também fazer vídeos e depoimentos e postar na página, gente, fiquem à vontade. Nós estamos aqui uma pela outra, tá bom? Um grande beijo para vocês.